Eu acho que os dias de Maduro estão contados, de um jeito ou de outro, Caniato. O maior porta-aviões do mundo acaba de chegar ao Caribe e, junto com ele, a ordem de Donald Trump para iniciar operações militares no hemisfério ocidental. Quando essa máquina entra em cena, a história muda. O secretário de Guerra dos Estados Unidos, o Pete Hegseth, acaba de comunicar nas redes sociais que Donald Trump ordenou ação militar no Comando Sul, que atua no Caribe e também na América Latina. Pete afirmou que o Departamento de Guerra já iniciou o cumprimento da ordem, que tem como missão defender o país e a pátria das drogas que estão matando os americanos. Os Estados Unidos têm intensificado a presença de navios e aviões de guerra perto da costa da Venezuela, em um movimento que o regime de Nicolás Maduro em Caracas considera preparatório para uma eventual invasão. Começar essa com o Roberto Mota. Trump ordenando operação militar na América Latina e muitos, claro, acabam fazendo a seguinte reflexão, Mota. Estariam contados os dias do ditador Nicolás Maduro? Isso está no radar, né? Eu acho que os dias de Maduro estão contados, de um jeito ou de outro, Caniato. Maduro ainda tem uma pequena janela de oportunidade, quem sabe para ser meu vizinho aqui em Copacabana, não que eu torça por esse dia, né? Mas infelizmente eu acho que essa janela de oportunidade ainda está aberta para ele. Agora, não vai durar muito. Essa ordem de Donald Trump não é propriamente uma novidade. Seria novidade se ela fosse uma ordem para uma ação militar na Venezuela. E esse é um dia que a gente espera que chegue, porque se tem um lugar no mundo onde uma intervenção americana seria muito bem-vinda, e por várias razões, é na Venezuela. Pois é, secretário de Guerra dos Estados Unidos fez um post há pouco na rede social X, anunciando o início das ações na América Latina, na América do Sul. Você, Dávila, o que a gente pode entender desse comunicado feito pelo secretário de Guerra? Muitos apostam em uma intensificação daquelas operações na Venezuela. Primeiro, ataques àquelas embarcações que transportavam drogas. Será que poderíamos observar uma intensificação até em solo venezuelano? Renato, nós todos gostaríamos de ver Maduro fora do poder e a liberdade voltar a reinar na Venezuela. Então, isso não há dúvida. Agora, nessa sociedade do espetáculo, como dizia o Vargas Llosa, precisa tomar cuidado com o que eu chamo do dia seguinte, o day after é complicado. Porque vamos imaginar 3 cenários. O primeiro cenário, essas ameaças, essa pressão militar norte-americana na região faz com que parte do exército acabe derrubando Maduro e assumindo o poder. Esse é um cenário. O outro cenário é justamente o contrário. Pode acontecer uma guerra civil dentro da Venezuela, porque você começa a ter uma divisão de forças lá, e aí como é que faz o negócio? E o terceiro é a solução Mota. Ele aceita o convite para se tornar um refugiado em Copacabana, exilado aqui, vai à praia e tal, né? Vai encontrar um monte de traficante amigo dele, mas aí é outra história. O ponto é que nós não sabemos as consequências na Venezuela do dia seguinte da utilização da força. E isso me preocupa, porque pode piorar a questão da Venezuela e, evidentemente, o outro cenário, que é o que nós todos torcemos, é que melhore, que isso desencadeie um movimento para que Maria Corina Machado, Edmundo Gonzalez e os democratas assumam o poder na Venezuela e restabeleça a democracia e a liberdade. Mas existe um enorme risco. E a história americana não é boa nesse sentido, né, Caniato? As intervenções dos Estados Unidos, tanto no Iraque quanto no Afeganistão, o day after foi muito complicado e deu muita dor de cabeça aos Estados Unidos. Recebendo as pessoas que nos acompanham pela rede Jovem Pan, notícia em destaque: Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, autorizando uma operação chamada Lança do Sul, operação militar na América Latina. Quem fez o comunicado foi o secretário de Guerra dos Estados Unidos, tratando da autorização para o início das operações. Você, Cristiano Beraldo, o que podemos considerar sobre essa operação?
Dá para interpretar como mais um capítulo daquela pressão sobre o regime ou uma intensificação com ataques propriamente? Renato, você perguntou se os dias de Maduro estavam contados. Eu acho que ele está contando as horas de sono, porque está cada vez mais difícil fechar os olhos ali na Venezuela para essa cúpula desse poder exacerbado que foi absorvido pelo presidente venezuelano, que destruiu a Venezuela, impôs uma vida de miséria ao povo venezuelano, que ficou ali, apesar de estar sentado num dos países mais ricos do mundo, sobretudo do ponto de vista do petróleo. A população foi empobrecendo, assim como o próprio governo migrou da corrupção para o tráfico de drogas, né? Maduro, a gente sempre lembra aqui que ele é procurado internacionalmente por tráfico de drogas. Isso se deve à incompetência, né? Eles são ditadores incompetentes, são ladrões de meia tigela, sequer tiveram a possibilidade de compreender que poderiam ter se beneficiado desse poder da mesma forma, mas fazendo minimamente algo que fosse decentemente aceitável à população venezuelana. Mas não, eles demonstraram que eles não só são incompetentes, mas não têm absolutamente nenhum apreço por aquela população que sofre imensamente as consequências dessa gestão absurda que foi feita desde a época de Hugo Chávez. Agora, os Estados Unidos, ao que parece, estão determinados a colocar um ponto final nessa festa de Nicolás Maduro e sua quadrilha. E, quando isso acontecer, teremos dois efeitos muito importantes, Caneto. Primeiro, o mundo vai entender que os Estados Unidos não estão para brincadeira, que não serão tolerados esses tipos de administração de países onde esses ditadores, esses líderes autoritários usam o país para praticar crime. E segundo, vai representar uma libertação para uma população local da Venezuela, mas sobretudo para a população que fugiu da Venezuela. Muitos empresários, profissionais, pessoas competentes que vão poder voltar para o seu país de origem e participar da transformação da Venezuela que precisa acontecer urgentemente.